nitidamente, que é o que está se falando hoje com relação à indicação de transfusão, certo? A gente vem desse pensamento de sangue salva vidas, né? Quanto mais transfusão a gente fizer, melhor. Isso é uma coisa que está realmente no imaginário de todo mundo, né? Parece que a gente ouviu tanto isso, né? Que isso se torna realidade. Realmente sangue salva vidas, mas não é só benefício. Então a gente tem que saber dosar, né? O quanto a gente deve usar e quando a gente deve utilizar outras estratégias. Então parece que a gente internalizou tanto essa questão da transfusão como única alternativa para a pessoa que está sangrando, para a pessoa que está com plaqueia baixa, que a gente acha que, bom, se acontecer, transfundimos, não tem problema, né? Mas a gente precisa, eu gosto muito dessa frase porque parece que a gente tem um caso de amor mesmo com a transfusão. Quando a gente é clínico, quando a gente é anestesista, quando a gente é cirurgião, você acha que, bom, tem transfusão, resolveu o meu problema, minha vida, não só a vida do paciente, mas a minha vida também está resolvida. E, na verdade, a gente tem que começar a colocar as coisas em perspectiva, né? Quanto e como utilizar essa estratégia terapêutica que é a transfusão. E isso não é um conceito novo, né? Apesar de na Segunda Guerra Mundial ter tido e nas guerras, de uma forma geral, ter tido todo esse fortalecimento da transfusão como uma estratégia salvadora de vidas, mas a gente já tem na história da medicina, desde a década de 50, a tentativa de estabelecer estratégias que reduzam a necessidade ou a dependência, né, de algumas terapias e de algumas terapêuticas da transfusão, considerando que ela tem riscos e considerando que ela não é, vamos dizer assim, um recurso infinito, né? Lembrando que a doação voluntária de sangue está por trás e que você não consegue transfundir se não tiver doadores em número suficiente para aquele local onde os pacientes estão sendo atendidos. Então, desde a década de 50 que existia essa discussão da cirurgia cardíaca sem transfusão. O que era que se podia fazer? Por que cirurgia cardíaca? Porque ainda hoje as cirurgias cardíacas são um ambiente que necessita de transfusão e que depende muito da possibilidade de transfundir o paciente, mesmo que não transfunda, mas a possibilidade de transfundir ela é muito importante para que a cirurgia aconteça. E tem pacientes que não podem ser transfundidos por questões de compatibilidade, de anticorpos, sangue raro, etc. E tem pacientes que não querem ser transfundidos, ou que não aceitam a transfusão como uma terapêutica. E aí, a partir dessa necessidade, se começou a desenvolver e pensar o que era que se podia fazer para fazer uma grande cirurgia sem necessariamente expor o paciente a uma transfusão. E aí depois veio na década de 80 HIV sendo transmitido, assim, a gente se deparou com... Porque até então tinha algumas questões relacionadas à transfusão, mas nada que tenha sido tão forte quanto o HIV. As pessoas se contaminaram a partir da transfusão e morreram por causa disso. Um período de tempo curto e que deu para você identificar causa e efeito. Então, o HIV foi um grande, vamos dizer assim, motor para que a gente começasse a pensar na segurança transfusional. Porque a gente começasse a pensar na transfusão de uma forma diferente, né? E aí surgiram as experiências com perfluorocarbono, porque a expectativa da década de 90 era que a gente conseguisse substitutos para a transfusão de sangue. Uma molécula capaz de transportar oxigênio. Não deu muito certo no objetivo final, quer dizer, até hoje a gente não tem ainda uma molécula capaz de transportar oxigênio que não seja a hemoglobina dentro de uma hemácia humana, certo? Mas, assim, algumas coisas surgiram a partir desses experimentos e dessas pesquisas, como, por exemplo, o grande crescimento que a gente teve na radiologia, né, na imaginologia, com a questão dos contrastes, né, que são moléculas pequenas que chegam em pequenos vasos e aí você consegue
conseguiu um avanço muito grande na questão de diagnóstico por imagem, a partir também dessas experiências. Mas só para contextualizar para vocês que a necessidade de não transfundir, ou a necessidade de depender cada vez menos da transfusão, principalmente nessas situações em que o paciente precisa mais de transfusão, não é uma coisa recente, não é uma coisa nova. E a Organização Mundial da Saúde, já há algum tempo, chama a atenção que é preciso realmente, em todo o mundo, haver um fortalecimento dos sistemas de saúde, né, para que o sangue seja usado de forma segura e racional. Né, entendendo racional como usar quando necessário. E agora em 2020, né, foi lançado um novo documento da Organização Mundial da Saúde, em que eles solicitam, né, e definem como objetivo estratégico para todos os países que fazem parte da Organização Mundial da Saúde, a implementação do manejo do sangue do paciente. Então, houve um avanço com relação aos conceitos de apenas não transfundir ou transfundir racionalmente, para manejar bem o sangue do paciente, numa tentativa de até evitar a necessidade de transfusão futura. Então, o paciente tem uma medula que é capaz de produzir células, e como é que você pode estimular essa produção de células a partir da medula do próprio paciente, e o que é que você pode fazer para que esse paciente perca menos sangue, perdendo menos sangue, ele tem uma necessidade menor de exposição transfusional lá na frente. Então, o conceito meio que evoluiu de apenas não transfunda ou transfunda racionalmente para manejar bem o sangue do paciente. E é esse conceito que eu queria, que é o que está sendo mais discutido hoje, né? E que a OMS pede para a gente avançar em relação a isso, né? Para quê? Por quê? Porque a gente precisa ter soluções que diminuam erros relacionados à transfusão e promovam a segurança do paciente. Porque não adianta a gente transfundir o paciente pensando que está salvando a vida dele e está levando problema para ele, né? Então a gente precisa realmente ter estratégias que usem a transfusão dessa forma. E em 2021, a OMS lançou esse último documento, quer dizer, não é esse último documento, mas o documento mais recente que a gente tem falando dessa necessidade de implementar o manejo do sangue do paciente foi em 2021, e aí a gente vai conhecer um pouquinho o que é isso, né? O que é manejar o sangue do paciente, o que é fazer patient blood management. Que ainda hoje a gente não tem em português um jeito de falar, então a gente termina usando o PBM mesmo, que é a abreviatura dessa sigla em inglês. E o que é o PBM, né? É uma abordagem sistemática, centrada no paciente. A gente, durante muito tempo, fez a transfusão pelo exame laboratorial. Então, qual é o nível de hemoglobina, qual é o número de plaqueta, qual é o TAP, qual é o PPTA, e aí a gente decidia a transfusão baseado nisso. E o Patient Blood Management pede exatamente que a abordagem seja centrada no paciente. Então, tem o exame laboratorial, ele é necessário, mas o que é que aquilo representa do ponto de vista de repercussão clínica, e qual é a etiologia e o que é que você pode fazer para corrigir aquela operação que não seja necessariamente uma transfusão. Então, o que o PBM pede e fala é que você tem que tomar a decisão de transfundir ou não, baseada no paciente individualmente, então, o que é que levou o paciente àquela situação. Tem que ser uma abordagem sistemática para todo mundo, né? Então, você criar dentro do seu planejamento terapêutico, colocar vamos dizer assim, essas variáveis no seu planejamento terapêutico, não é só para o paciente que não quer ser transfundido, por exemplo, é para todos os pacientes, certo? E que seja baseado em evidências. Então, hoje a gente já tem muitas evidências clínicas e a literatura está cheia de relatos, né? E de trials e de trabalhos que mostram que é possível e que quando você usa a transfusão de uma forma racional, quando você usa os conceitos do Patient Blood Management, você tem uma melhor evolução, você tem benefícios para o paciente e para o sistema de saúde como um todo, né? E que você utilize nessa abordagem
estratégias que visam manejar e preservar o sangue do próprio paciente. E aí ele fala no empoderamento do paciente. O paciente precisa saber dos riscos que ele corre quando ele está sendo transfundido, dos riscos que ele corre em não estar sendo transfundido, porque também em algumas situações pode haver esse risco, para que ele possa escolher. Então, você quer esperar, você não quer esperar, vamos fazer fé, não vamos fazer. Isso tem que ser, vamos dizer assim, dividido com o paciente. Essa questão do empoderamento do paciente é uma coisa que a gente vai se deparar cada vez mais, né? A gente saiu daquele modo de prepotência que eu sei o que é melhor para o meu paciente, para esse modo de vamos conversar e vamos discutir juntos e escolher juntos qual é a melhor estratégia terapêutica para você nesse momento. Porque muitas vezes o que a gente enxerga como melhor não é o que o paciente quer e deseja, né? Então a gente tem que também ter essa questão do respeito do paciente. Então o PBM é uma forma terapêutica de abordagem, né, que tem que ser sistemática, então ela não pode ser feita para alguns pacientes, ela precisa ser incorporada à forma de tratar os pacientes. E ela nasceu no ambiente cirúrgico, certo? Então ela nasceu na cirurgia cardíaca, esse conceito vem do ambiente cirúrgico, mas hoje não se encaixa somente nesse ambiente cirúrgico. Hoje a gente tem o PBM no paciente clínico também, né? Buscando a eficácia e focado no paciente e não apenas no exame laboratorial ou na sua necessidade de transfundir. E ela está baseada nesses 3 direcionadores, que é o que a OMS chama mais atenção. A gente tem evidência científica de que é possível fazer, então, assim, temos muita coisa para fazer. A questão do compromisso ético também, de não expor o paciente a um risco desnecessário, só porque você achou que aquela era a melhor estratégia para o seu paciente. E o impacto econômico, considerando que a transfusão é um procedimento de alto custo. Então, você tem, para transfundir um paciente, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter o hemocomponente produzido, distribuído, etc. E tem que ter um doador voluntário. Então, a gente tem que ter também essa ideia de que, quando você transfunde mal, você também tem um impacto econômico no sistema. E algumas vezes transfundir mal alguém ou transfundir mais do que é necessário a alguém significa deixar de transfundir outro paciente que precisa. Então a gente tem que dosar isso. Então esses são os 3 grandes direcionadores, os 3 grandes impactos que a OMS chama a atenção para que a gente tenha realmente um esforço, né, para implantar essas metodologias com essa estratégia terapêutica, né? E aí eu chamo a atenção de que o foco é realmente o paciente, não o laboratório, não o médico, ou a vontade do médico. Vocês vão ouvir quando vocês forem para internato, vocês estão saindo, né, já do internato? Pois é, quando vocês começarem a andar no hospital, vocês vão ouvir aquela coisa do eu sei o que é o melhor para o meu paciente. Então, muitas vezes a decisão é tomada em cima do que eu aprendi quando eu fiz a minha residência, que o meu preceptor ensinou, do que eu acho que é o melhor. E aí o que a Organização Mundial da Saúde chama a atenção é que nesse ambiente, principalmente nesse ambiente da transfusão, que tem risco para o paciente e que tem repercussões quando é mal utilizado, a gente realmente começa a abrir um pouco a cabeça e tomar a decisão focada no paciente. E não no que a gente realmente acha, ou somente no que o exame laboratorial do paciente está mostrando e apresentando. E o PBM é desenhado nesses 3 pilares, né? São 3 formas de abordagem que não são excludentes, mas são complementares entre si. O primeiro pilar, que é o manejo adequado da anemia. Então, como é que você identifica a anemia, quando, como, e como é que você trata a anemia quando ela surge? Como é que você lida com essa questão da anemia nos seus pacientes? O segundo pilar é a diminuição da perda de sangue. Então, o que é que a gente pode fazer para operar um paciente e ele sangrar menos do que ele poderia? Né? Que estratégias a gente tem para reduzir a
a perda de sangue, principalmente no ambiente cirúrgico, mas não apenas no ambiente cirúrgico. E o que é que a gente pode fazer também para otimizar ou corrigir ou otimizar mesmo os problemas de coagulação que esse paciente vem apresentar. Porque se eu tenho um paciente fazendo um procedimento invasivo com distúrbio de coagulação, esse paciente vai sangrar mais. Então eu tenho que colocar isso também em perspectiva. E o terceiro pilar é o que é que eu posso fazer, né, para que o meu paciente, mesmo com anemia, ele tenha uma repercussão menor dessa hemoglobina baixa que ele tem. Então são esses três pilares, né, que você vai tentando otimizar, né, diminuir a perda, tratar bem a anemia, otimizar a reserva fisiológica do paciente e adaptação à anemia, para que você possa tratar esse paciente não necessariamente somente a partir da transfusão. E aí a gente chega naquele conceito que a gente já conversou lá atrás, que é a segurança transfusional. A segurança transfusional é uma preocupação antiga, a gente evoluiu bastante e chegou uma época, principalmente na década de 90, 95, por aí, depois disso, quando a gente começou a ter um laboratório muito bom dentro do serviço de hemoterapia, os laboratórios de sorologia avançado, novos métodos, equipamentos automatizados, novos testes, o risco de transmissão do HIV despencou, o risco de transmissão da hepatite C despencou, a gente não via mais a transmissão acontecendo, e aí a gente achou que, como não tem mais risco, o sangue está sendo examinado, está ok, posso usar. E, na verdade, o que os procedimentos de hemovigilância mostraram é que não era bem assim. Né? Então, assim, a gente teve essa redução muito drástica no risco de transmissão de HIV, HIV aqui o verdinho, né? Então, a partir de 98, a gente praticamente deixou de transmitir HIV da forma como a gente transmitia na transfusão. Existe um risco residual de transmissão. 1 para 2 milhões de transfusões, mas acontece. A hepatite C, né? A hepatite C, veja aqui, foi bem na virada aqui do século. O que foi que aconteceu aqui? Aqui a gente já tinha exames laboratoriais melhor sorologia, certo? Exames que detectavam anticorpos mais precocemente, títulos mais baixos, mas aqui foi que aconteceu, a introdução do teste de biologia molecular. Então a gente até então pesquisava só o anticorpo, e aí para eu detectar o anticorpo eu preciso me contaminar, o anticorpo sobe, o título detectável para eu poder dizer que é positivo, que eu estou contaminado. A partir aqui da década do ano 2000, e no Brasil isso só aconteceu em 2012, então essa curva no Brasil ela vem mais para cá, se foi introduzido aqui a biologia molecular, PCR em tempo real. Então você pesquisa agora o antígeno, o vírus, principalmente, porque esses alvos são os 3 principais alvos. Agora, o Brasil só introduziu esse método em 2012, mas vocês vejam o impacto que tem, né, de redução e de estabilização da curva. E, a partir do ano passado, a gente também está fazendo no país a malária. Então, pela importância da malária epidemiológica no país, a gente faz o HIV, hepatite C, hepatite B, como todo mundo, e faz também a pesquisa do patógeno da malária em todos os doadores. Mas, se a gente prestar atenção, aqui, vocês veem aqui, ó, quantos vírus novos surgiram, foram identificados. E não são só vírus, né? Outros riscos também, bactérias, Chagas, que entrou no primeiro mundo, doença da febre do Nilo, outros patógenos de interesse transfusional que vieram surgindo, né, ao longo do tempo e que foram introduzindo ou reforçando a ideia de que a transfusão nunca vai ser 100% segura, porque por mais que a gente controle o que a gente conhece, pode aparecer alguma coisa que a gente nem está conhecendo hoje e que a gente pode estar transmitindo. Então, esse conceito ficou muito claro para todo mundo e a necessidade de você usar bem a transfusão ficou mais clara ainda. Seria só para mostrar para vocês que
falando em transmissão de doenças, ok, mas tem os outros riscos, né, que a gente já conversou lá atrás, erro na transfusão, contaminação bacteriana, trale, que são riscos praticamente estáveis, porque não é um laboratório que vai resolver, tem um processo complexo dentro do hospital, vários hospitais, etc. E a gente praticamente não avança em termos de redução desses outros riscos relacionados à transfusão. Né? Que são, então, os riscos não infecciosos da transfusão são bem maiores do que os riscos infecciosos. E, muitas vezes, essas questões relacionadas a óbito ou a problemas mais graves relacionados à transfusão são erros que poderiam ter sido evitados e que são problemas do processo da transfusão. Esse gráfico é um gráfico do Reino Unido. Né? E aí, só para mostrar aqui para a gente, no Brasil também a gente tem um sistema de detecção, de notificação compulsória de riscos transfusionais, embora está bem atrasado, né, a última publicação só fala de 2015, a gente vê que aqui também a gente tem um crescente na identificação e notificação desses eventos. Esse comportamento do gráfico não quer dizer que aqui a gente está pior do que aqui, só quer dizer que aqui a gente não via nada. Então era cego de guia, né? As coisas aconteciam e a gente não estava sabendo. Agora, pelo menos, a gente está vendo algumas coisas, né? Mas os riscos transfusionais, eles existem sim. E por causa disso, a gente precisa entender, né? Porque é a esse risco que a gente está expondo, ou é esse risco que a gente está dando de presente ao paciente quando a gente transfunde desnecessariamente. E quando a gente transfunde necessariamente, a gente tem que ter certeza de que o benefício da transfusão é maior do que esse risco que eu estou expondo o paciente, né? Entendendo o paciente é que a pessoa está confiando na gente, né? Que a gente vai dar a melhor alternativa para ele. Então, a decisão de transfundir ou não é realmente, a gente tem que achar o equilíbrio entre a eficácia e o risco da transfusão, para que a gente possa usá-la a favor do paciente e não contra ele, ok? E por que a OMS está se preocupando tanto que a gente aprenda a fazer esse manejo adequado do sangue do paciente? É reconhecido nesse documento que eu mostrei para vocês de 2021, a OMS fala em 2,9 bilhões de pessoas com anemia ou com deficiência de micronutrientes no mundo. Então, assim, a anemia é uma situação que a gente vai se deparar na grávida, na lactante, no paciente que vai se operar para tirar uma vesícula, no paciente que a gente vai se deparar, porque a gente tem uma incidência, uma prevalência muito alta de deficiência de micronutrientes e de anemia no mundo, né? Considerando que desses 2,9 bilhões, 600 milhões são pessoas que têm perda crônica. Mulher com hemorragia, sangramento gastrointestinal, sangue ao ponto, né? Úlceras, outras doenças gastrointestinais e outros distúrbios hemorrágicos que podem acontecer. Então, as pessoas têm anemia porque têm deficiência de ferro e algumas pessoas têm anemia porque sangram. Então, são as duas coisas que a gente precisa entender para poder colocar em perspectiva e aprender a tratar os pacientes com relação a isso. Quais são as populações mais afetadas pela anemia? Os idosos, né? E aí você tem deficiência de absorção, redução de ingestão, né? Carne, mastigação, uma série de coisas. As gestantes, em função da deficiência normal da população, você acrescenta uma demanda maior. Então, a gestante é um grupo de pacientes muito sensível para essa questão da anemia. E o neonato, cada vez mais precoce, né? Cada vez você tem mais prenaturidade, etc., com a medula não muito boa, vindo de uma mãe que já tinha deficiência. Então, são as populações mais afetadas. E qual é o problema da anemia? Não é só que a pessoa fica pálida, né? A pessoa fica fraquinha. É que você tem mais morbidade e mortalidade infantil, quando associada a maior prevalência de anemia, e maior morbidade e mortalidade materna.
Então, assim, as pessoas morrem mais, principalmente nessa questão a morte materno-infantil, a anemia tem um impacto muito grande. Além disso, são populações que têm um desenvolvimento neurocognitivo afetado e uma produtividade no trabalho e qualidade de vida afetada também. Então, você tem um povo que morre mais, então sobrevive, vai ter repercussões para si e para a sociedade como um todo, porque produz menos. E o problema aqui não é só a anemia, o problema aqui é a ferropenia. Então, assim, em situações em que você tem deficiência de ferro, né, por si só você já tem repercussão, não precisa nem ter anemia. Mas a deficiência de ferro já é grave e já traz essas mesmas consequências. E aí, como é que a transfusão está nesse ambiente, nessa realidade? A transfusão hoje é o segundo procedimento mais realizado em pacientes internados em hospitais americanos. Hoje não sei, mas essa publicação, a última publicação que a gente tem de 2018. Mas é mais ou menos isso, né? Então, cerca de 7% das internações nos Estados Unidos são associadas ou uma hora ou outra o paciente vai ser transfundido. E a gente tem relatos que falam disso. Se o paciente está muito tempo internado, ele vai anemiar, porque durante o internamento a gente tira muito sangue, a gente faz anemia iatrogênica, ele come pouco e aí vai anemiar. Então, é uma situação que a gente tem que ter em mente quando o paciente está internado, e principalmente quando ele está internado em UTI ou durante muito tempo, né? E aí, alguns estudos mostraram que, bom, é muito frequente a transfusão, mas em algumas situações, e não poucas situações, em 59% das transfusões de hemácias nos hospitais americanos, essa transfusão foi considerada desnecessária ou inapropriada. Então, assim, 60% das vezes que alguém decidiu transfundir um paciente com hemácia, essa estatística para hemácia, essa decisão foi mal tomada. É muito preocupante, né? Porque é uma exposição muito alta, né? Significou, nesse estudo, 7 milhões de hemácias transfundidas de forma inadequada em 2011 nos Estados Unidos, e significou a perda ou desperdício de 1,5 bilhão de dólares por ano. Então, é um problema para o paciente, é um problema para o sistema de saúde, é um problema para o país como um todo, porque você está gastando recurso desnecessariamente. E considerando que quando você transfunde, esse paciente interno tem um tempo maior de internação, tem mais infecção, mais antibiótico, mais tempo de internamento hospitalar, não é só isso aqui que você vai desperdiçar, você vai também sobrecarregar o sistema com a utilização inadequada desses recursos. Esse estudo, eu acho que eu já tinha mostrado isso para vocês, mas vocês não lembram, né? Aí você mostra de novo. Você não lembra nem de mim depois, viu? Daqui uns 5 anos sabe nem quem eu era. Esse estudo é do Reino Unido, né? Então, assim, é só nos Estados Unidos que você tem transfusão desnecessária. Esses autores aqui, eles fizeram auditoria de transfusão. Então, eles encontraram transfusões desnecessárias de plasma, de hemácia. Esse aqui é o paciente que recebe mais transfusão do que ele precisava ter recebido, neonato, plaqueta. Então, assim, tem realmente uma tendência a transfundir mais. A gente é mais, vamos dizer assim, a favor de transfundir, a gente é mais aberto, a gente é mais displicente, negligente, transfundindo mais do que menos. E isso não é uma questão de um país só. A gente tem vários relatos na literatura, mas isso aqui é primeiro mundo, né? Que eles vêm fazendo continha e etc. Se a gente trouxesse aquela situação dos hospitais americanos para o Brasil, essa última publicação que a gente tem da Anvisa, dados de 2022, e que a gente transfundiu no Brasil pelo menos 990 mil concentrados de hemácia, então se a gente tivesse aí 50% das transfusões desnecessárias, a gente ia ter 1.300 transfusões acontecendo sem necessidade ou desnecessariamente no Brasil por dia, né? E aqui no Ceará a gente
teria mais ou menos 111 transfusões desnecessárias acontecendo por dia. Então, é por causa dessa possibilidade, dessa realidade, né, quando a gente se depara com isso, a gente precisa realmente conversar com quem pede a transfusão, que é o clínico, médico, anestesista, ou somos nós mesmos, é o povo do CRM, não é outro povo, para chamar a atenção. Ó, você está transfundindo mais do que precisa. Não é porque a gente quer ter um bom estoque, ou que a gente quer segurar o estoque, ou que a gente quer ser chato, não, é porque realmente existem evidências de que a gente usa a transfusão de uma forma muito, vamos dizer assim, descuidada, né? Porque a transfusão, na nossa realidade, é um pouco fácil, né? Cada hospital grande tem uma agência transfusional, você pede, a bolsa chega, né? A bolsa bem bonitinha, toda examinada, você não vê que o paciente teve reação, você só vê muito raramente, então você acha que não aconteceu nada, e aí você vai transfundindo, certo? E acha que essa conversa que eu estou falando aqui é a conversa de gente chata. Então, vou transfundir. E, na verdade, a gente precisa colocar na cabeça que tem algumas coisas que a gente pode fazer no dia a dia que vão evitar a necessidade dessa exposição transfusional para o paciente. Então, quando a OMS fala é urgente a gente começar a usar o PBM, ou a gente começar a usar essa estratégia terapêutica, o que ela espera? Por que ela diz isso? Porque já está comprovado que quando a gente usa aqueles pilares, né, quando a gente introduz aquilo no plano terapêutico do paciente cirúrgico, mas não apenas do paciente cirúrgico, a gente tem a melhor evolução, redução de custo e garantia de acesso. Isso aqui talvez seja muito importante, porque não é só o recurso dinheiro, mas é leito de internação em UTI, é sala cirúrgica, é antibiótico, então tem uma série de outros recursos que a gente vai ter mais disponível porque a gente vai ter menos utilização e uma menor necessidade. E o estudo mais importante, que inclusive está naquele documento da OMS, que eles chamam a atenção, foi esse estudo que foi publicado por um grupo da Austrália, né, que eles fizeram na região oeste da Austrália. Eles implementaram o PBM em todos os pacientes, então o sistema de saúde implementou o PBM em todos os pacientes. E aí, quando eles olham 4 anos depois dos dados, o que é que eles encontram? Menos mortalidade, 28% de mortalidade, de redução de mortalidade, menos infecção, 21% a menos de infecção nos pacientes internados, menos infarto agudo do miocárdio e eventos trombóticos, 31% a menos, e menor tempo de internamento hospitalar. Só por isso aí já... E eles conseguiram isso transfundindo mais? Não, transfundindo melhor. Por quê? Esse resultado foi conseguido na mesma época em que eles diminuíram a transfusão de hemácia em 41%, 47% de transfusão de plasma e 27% de transfusão de plaquetas. Então, a implementação da estratégia reduziu a necessidade de transfusão e melhorou o desfecho para os pacientes. Aí eu queria mostrar para vocês o que é que a gente pode fazer para introduzir isso também na nossa realidade. E aí, com relação ao recurso financeiro, eles demonstraram que, usando os conceitos do Patient Blood Management, eles conseguiram uma redução de 18,5 milhões de dólares australianos nesses 4 anos, na aquisição direta do imunocomponente, então do ressarcimento pela hemácia, pela plaqueta, pelo plasma, pelo crio precipitário. Mas quando eles colocaram menos infecção, menos tempo de internamento, menos complicações, o impacto que eles esperam, que eles relataram, é de 80 a 100 milhões de dólares australianos. Então, não é só para um paciente, mas para o sistema como um todo, o benefício, certo? Então, isso é muito... Assim, quando você lê isso, aí a gente lê, por que o povo não faz, né? Porque é incrível, né? Por que não faz? Se está tudo demonstrado. E eu estou trazendo para vocês esse trabalho, mas se eu botar na literatura, no PubMed, tem não sei quantos trabalhos mostrando isso. Então,
maravilhosa aí do PBM. O primeiro pilar é otimizar a hemoglobina do paciente, identificar precocemente a anemia e tratar corretamente a anemia. Vocês vão ver, vão se lembrar de mim nesse dia, alguém querendo transfundir o paciente hoje para operar o paciente amanhã. Deixa que esse paciente está na clínica lá, programando essa cirurgia há uns 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas você está internado há 15 dias, mas você só viu que ele está com anemia hoje. E você quer operar amanhã. E o anestesista não pode ser o paciente ficar com anemia. Então, qual é a sua alternativa agora? Transfundir o paciente. Aí você leva a hemoglobina e amanhã ele se altera. O problema é querer convencer a gente de que você não podia ter visto isso antes e ter tratado adequadamente a anemia do paciente, certo? Então, assim, o que é que você precisa ter como base para você lidar bem com essas situações? Ter estratégias para identificar e tratar corretamente a anemia, né, principalmente em pacientes seletivos. Então, ver a hemoglobina do paciente quando você começa a pensar em operar o paciente aqui 1 mês, 2, 3, e já tratar essa anemia, ou não necessariamente a anemia, que a gente não está falando só de anemia, mas a gente está falando de ferropenia, né? Porque aí o paciente pode até anemia ao longo do tempo. Então, tem alguns estudos que já falam que o paciente com 13 de hemoglobina, menos de 13 de hemoglobina, que vai fazer cirurgia, já faça ferritina para ver como é que está, para você não chegar lá na frente e ele está com anemia e você precisar transfundir. Então, identificar e tratar precocemente a anemia em pacientes seletivos, usar a estratégia para estimular a eritropoese. O paciente tem uma medula boa, né? Esse paciente não é um paciente hematológico com medula infiltrada, não é um paciente. Ele tem uma medula boa. Então, o que é que você pode fazer para estimular a eritropoese nesse paciente? E identificar e tratar perdas por hemorragia crônica. Essa questão da estímulo da eritropoese, a gente tem um exemplo muito claro, que é o paciente renal crônico. O paciente renal crônico não tem a função renal dele, diminui a produção de eritropoetina, né, que é o hormônio que estimula a eritropoese. Então, ele tem anemia por quê? Ele tem ferro, muitas vezes ele tem B12, ele tem medula, ele não tem o hormônio que estimula a produção das hemácias. Então, ele fica com anemia, certo? E aí, quando a gente introduziu a eritropoetina nesse tratamento desse paciente, a gente reduziu a necessidade ou a dependência desse grupo de pacientes à transfusão. Exemplo claro de que isso aqui funciona. Só que a gente não precisa se restringir a esse paciente. A gente pode estimular. A gente pode usar essa estratégia para outros grupos, né? Que é isso que a gente está tentando conversar e implementar a partir de alguns 2, 3, 4, 5 anos atrás, né? E identificar e tratar perda para hemorragia crônica. Se eu tenho um paciente que tem anemia, eu tenho ferro baixo, come bem, por que ele tem ferro baixo? Então eu tenho que procurar. Aí a gente vai começar a encontrar o que é que está levando esse paciente a ter essa perda, certo? Lembrando que se o problema é anemia ou se o problema é ferropenia principalmente, o ferro é quem resolve, não é a transfusão. Porque quando a gente transfude, a gente está dando 1 grama de ferro. O paciente continua sangrando, 1 grama de ferro e nada é a mesma coisa. Você levou a hemoglobina, mas daqui a pouco a hemoglobina vai cair. Então a gente precisa entender o que é que está por trás daquela anemia, ou o que é que está por trás da ferropenia, para parar o sangramento, se for sangramento, e para repor o que o paciente precisa, que é o ferro, certo? Não a hemoglobina pronta dentro de uma hemácia do doador. Então, se o paciente tem anemia, ou não necessariamente, mas se o paciente já tem a hemoglobina abaixo do que você esperava para a faixa etária dele, sexo e faixa etária, uma das coisas que a gente pode olhar é o VCM no hemograma. Se o paciente tem, além da hemoglobina baixa, ou tendendo a hemoglobina baixa, o VCM baixo, pode ser falta de ferro. E aí o que, é que você vai fazer? Dosar ferro e ferritina, certo? E se o paciente vai
sangrar, porque você vai operar ele vai sangrar, não custa nada, se ele está abaixo de 13 gramas de hemoglobina, já pedir ferro e ferritina para já fazer a reposição e já levar o paciente bem para a cirurgia. Então, se o problema é deficiência de ferro, a solução é repor ferro, certo? Uma vez um residente de ortopedia, antes de aparecer, né, residente de ortopedia gosta de martelo, alguém vai fazer ortopedia, martelo, quebrar os ossos, não sei o quê. E aí eu fui me aparecer. E aí ele olhou para mim e disse, não, professor, acredita muito em ferro, né? Porque aí eu fazia, não, transfunda, faça ferro, né? Não sei o quê. Aí eu disse, acredita muito em ferro, acredito, meu filho. Quando a deficiência de ferro acontece, a gente faz ferro e a hemoglobina do paciente vai subir. Quanto tempo depois? 3 dias? 4 dias? Uma semana depois. Agora, você querer que eu dê o parecer hoje de noite, para operar o paciente amanhã, 7 horas da manhã, aí a gente entra no campo da mágica, né? Aí já é outra situação, a gente precisa de um pouquinho de tempo. Mas você querer justificar que o paciente está 1 mês internado no hospital, esperando a programação cirúrgica, já chegou na sua anemia, piorou, e você só viu hoje, para operar amanhã às 7 horas da manhã, também é gozado a cara da pessoa, né? Então, que tal ver isso antes? Esse conceito que a gente precisa começar a introduzir no dia a dia para que a gente possa realmente evitar. E eu tenho uma experiência interessante no Centro de Queimados do JF, que era um grupo de pacientes que não tem eritropoetina, que é inflamado, tem anemia da doença crônica, que não vai responder de jeito nenhum. E assim, era das unidades do hospital que mais transfundia. Hoje é uma das que menos transfunde. Por quê? Porque o pessoal clínico começou a incorporar isso. Fazer ferro, fazer ferritina, começar a entender a deficiência de ferro do paciente, e aí o paciente sai sem transfusão. E aí, certamente, eles têm menos tempo de internação hospitalar por causa disso. Bom, e aí, chegando no segundo, então, a ideia do primeiro pilar é você não menosprezar a deficiência de ferro, certo? Mesmo que o paciente não esteja com anemia. Então, não estou falando só de anemia, mas de deficiência de ferro. No segundo pilar, a gente já tem como é que a gente pode reduzir a perda do paciente, a perda de sangue do paciente. E aí a gente tem uma coisa aqui que é muito séria e muito grave, que é que a gente sangra os pacientes, mesmo aqueles que não vão para a cirurgia, mas que estão internados em UTI, a gente sangra muito para fazer exame. Hemograma, creatinina, sódio, potássio, um monte de coisa, e aí você vai tirando o sangue desses pacientes todo dia. 1 tubo, 2 tubos, 3 tubos, 30 ml por dia, 30 ml a cada 2 dias, e você vai sangrando esse paciente. Se esse paciente é um bebezinho, que tem 70 ml de volemia, aí você sangra, mas é muito. É quase como se você tivesse 1000 ml de um paciente adulto todo dia para fazer exame. Então, assim, a gente precisa ter algumas estratégias para reduzir essa perda por flebotomia, porque a flebotomia para fazer exame é a principal causa de anemia em pacientes internados durante longos períodos. Outra coisa, o que é que eu posso fazer no ambiente cirúrgico para reduzir a perda? Hoje, né, a gente vai ter uma aula do Dr. Davi Marinho, que ele vai falar para o pessoal do Hemominas, falando da hemodiluição volêmica. Então, coisas que você pode fazer dentro da cirurgia, durante a cirurgia, para que o paciente sangre menos. E levar o paciente para a cirurgia com a coagulação normal. Então, o que é que você pode fazer para que esse paciente seja levado para a cirurgia com a coagulação normal? Com relação à flebotomia, a pergunta é essa. Você precisa mesmo de todos os exames, de todos os pacientes, todo dia, exame de rotina, certo? Exame de rotina é aquele paciente está na UTI, aí todo dia você faz a mesma coisa, hemograma, com reticulose, VHS, ureia, creatinina, sódio, potássio, TAP-TPTA, glicemia, e aí você vai pedindo todo dia. Olha, se o paciente ele não muda de um dia para o outro desse jeito, então você tem que ser racional também nessa sua solicitação. Então, existem algumas recomendações
recomendações. Essa recomendação é daquele grupo que implantou o PBM na Austrália, né, de usar essa solicitação de exames, até porque você tem recursos que são desperdiçados, mas na hora que você vai pedir exames, considere a volemia do paciente, avaliar a solicitação de exames em pacientes estáveis, se o paciente está estável, o que é que você precisa pedir tudo todo dia, né? Usar métodos que minimizem a necessidade da coleta de amostra de sangue. Então a gente já tem alguns exemplos: a glicemia da gotinha, a oximetria no dedinho, então a bilirrubimetria em pacientes em UTI neonatal, também com método não invasivo. Usar mais essas estratégias, essas alternativas, né? Usar na solicitação de exame conforme necessário, em vez de exame de rotina. Então, você realmente vê quais são os exames que você precisa solicitar para o seu paciente. Evitar a coleta de volume de sangue em excesso, na medida do possível usar técnicas não invasivas. E uma coisa que é bem simples e que tem um impacto muito grande, que é coletar o sangue da forma correta e identificar o tubo corretamente. Porque se você chega no laboratório com um tubo, com um nome incompleto, sem a data de nascimento, sem a data da coleta, sem o nome de quem coletou, o laboratório não vai receber essa amostra, porque ele não tem rastreabilidade da amostra. Então não dá para receber. E aí o que o laboratório faz? Colhe a nova amostra. Então, ao invés de você perder 5 ml do paciente, você vai lá, colhe mais 10 ml. E aí, quanto melhor a gente tiver essa forma de coletar a amostra, quanto mais o laboratório que está coletando, e aqui a gente tem que chamar a atenção no centro cirúrgico. Porque no centro cirúrgico, às vezes, o laboratório não entra. A gente que colhe, né, a gente médico que colhe, entrega a amostra para o laboratório. Então, se a gente não tiver o cuidado de identificar corretamente essa amostra, o laboratório vai recusar e vai pedir para você coletar de novo. E aí não é só o tempo do resultado que vai chegar mais tarde, né? Você vai demorar a receber o resultado. É que o seu paciente vai sendo sangrado e de grão em grão a galinha enche o bico, né? Então, existem alternativas para você evitar essa flebotomia exagerada. Dentro do ambiente operatório, você também tem algumas coisas para fazer, né? Então, tem algumas técnicas cirúrgicas e anestésicas que já estão bem disseminadas, né? Hoje, aqui na essa aula que eu falei para vocês, o Dr. Davi vai falar da hemodiluição normovolêmica. O que é isso? Você sangra o paciente, tira sangue do paciente na indução anestésica, sangue total, repõe no paciente soro fisiológico, mantém a volemia com cristalóide. Obviamente, esse paciente está na mão do anestesista, ele está monitorado, certo? E aí você faz a cirurgia com o paciente com a hemoglobina mais baixa. Melhora a reologia, mas durante o procedimento cirúrgico, o que o paciente está perdendo é um sangue com a hemoglobina mais baixa. E ao final do procedimento, você repõe aquele sangue total que foi coletado no início da cirurgia, hemodiluição normovolêmica, certo? Em cirurgias com grande potencial de sangramento, isso pode ser utilizado. A outra coisa, permitir eu buscar a hipotensão. Quanto mais alta a pressão do paciente, mais fluxo, mais sangramento. Em alguns procedimentos, é possível você manter o paciente com a hemoglobina com a pressão em torno de 90, ele sangra menos, certo? Você não precisa que esse paciente esteja com 120, 130, 140 de PA sistólica, 90, 80. Então, em alguns procedimentos, o anestesista busca essa pressão mais baixa para reduzir perda durante o procedimento cirúrgico. Em ortopedia, eles estão usando muito a questão da faixa, né? Então, você vai fazer uma cirurgia no antebraço, você pode colocar uma faixa compressiva no braço e aí você reduz fluxo. Normalmente você vai ter 2 horas para fazer o procedimento e aí você faz o procedimento com praticamente sangramento zero, sem repercussão no paciente. Alteração de decúbito, deixar o sítio cirúrgico acima do coração. Então você reduz fluxo e aí você reduz perda durante o procedimento cirúrgico. Então tem algumas
algumas cirurgias que a gente era acostumado a ter muita transfusão e que a gente hoje praticamente não vê transfusão mais. Artrodese de coluna, por exemplo. Fratura de fêmur, por exemplo. São cirurgias que antes a gente preparava 3, 4 bolsas de reserva e que hoje a gente ainda prepara uma, mas que praticamente a gente não vê mais transfusão acontecendo no intraoperatório. Por quê? Porque essas estratégias já começaram a ser incorporadas, né? E a recuperação do sangue do paciente, que você vai, esse método é um método mais específico, vamos dizer assim, você precisa de um equipamento dedicado para isso, né? Você vai aspirar o sangue do paciente para esse equipamento, coloca aqui no bol, aí você centrifuga, sobe a massa e joga o que está perdido, é massa hemolizada, gordura e soro, o que tinha ali no campo, joga fora e recupera a massa do paciente, transfunde a massa do paciente durante o procedimento. Isso é muito útil em cirurgia cardíaca, em cirurgia com grande potencial de perda, né? No trauma, a gente já começa a usar lá no JF, a gente tem uma média de 5 a 10 procedimentos de atendimento do trauma, usando a máquina de recuperação intraoperatória. E aí tem os traumas que são muito interessantes, como o trauma de perda, rompimento de baço, que era um paciente que sangra horrivelmente, né? Chega com o abdômen distendido de tanto sangue, e aí você usando esse equipamento, você recupera 900, 1.000, 1.200 ml de hemácia. E aí era um paciente que ia receber 6, 7, 8 bolsas e que agora não recebe mais nenhuma. E aí 3 dias depois o paciente está de alta, né? Porque você tinha toda uma complicação a partir das transfusões que agora você já consegue controlar melhor, né? Mas são... Agora, o grande carro-chefe do uso da recuperação intraoperatória é realmente a cirurgia cardíaca. Então, os transplantes. Aqui no estado a gente tem uma experiência bem interessante com isso. A gente faz a recuperação de sangue desde a década de 90, 98, 99 a gente começou e o serviço foi implantado em 2001, um serviço mais robusto. E aí a gente tem hoje 9 máquinas aqui em Fortaleza, né, sendo usadas nesse tipo de cirurgia em qualquer hospital onde o paciente esteja sendo operado pelo SUS. E aí a outra coisa que a gente tem que fazer nesse pilar é o cuidado com a coagulação do paciente. Uma coisa importantíssima, o controle da hipotermia. Então, o paciente que está em cirurgia, ele está aberto, ele está molhado, ele está nu, está todo mundo encapotado, né? Morrendo de calor, mas o paciente não. Então é preciso a gente ter algumas estratégias para controlar a hipotermia. Por quê? Porque a cada grau de temperatura perde função de fator de coagulação. O uso do antifibrinolítico, principalmente em cirurgias com grande potencial de sangramento, a ácido no pré-operatório imediato também reduz sangramento. Você faz uma grande ácido. Isso a gente tem alguma experiência no trauma, mas cirurgias ginecológicas, cirurgias ortopédicas, de uma forma geral, já está muito comprovado que você usa o ácido tranexâmico, que é um inibidor, um antifibrinolítico, e aí você reduz a fibrinólise. E aí você estabiliza melhor os coágulos e aí você diminui o sangramento no ambiente cirúrgico, no intraoperatório, no pós-operatório imediato, né? Outra coisa, você diagnosticar antes de levar o paciente para a cirurgia se ele tem algum distúrbio de coagulação, para poder corrigir e levar o paciente para a cirurgia já sem esse distúrbio de coagulação. Então, a redução de antiagregantes plaquetários, identificação de deficiência de fatores de coagulação, para que mesmo algumas vezes você vai precisar transfundir plasma criptohospitalar nesse paciente. Mas aí você transfunde assertivamente e reduz a necessidade de outras transfusões. E o conceito de que a gente não pode usar a anemia ou a transfusão para tratar a anemia, né? Então, assim, além de todo esse cuidado do PDM,
né, também o entendimento de que é possível a gente usar tudo isso em favor do paciente e evitar que ele venha precisar da transfusão no futuro. Lembrando que você não trata anemia com transfusão. No máximo, o que você vai fazer com transfusão é maquiar um pouco ou elevar momentaneamente a hemoglobina do paciente. Então, quando a gente está diante de um paciente com anemia, realmente você precisa atuar, é preciso levar em consideração algumas orientações para a gente decidir ou não pela transfusão. Então, qual é a limite inferior normal para a hemoglobina desse paciente? Essa anemia é um achado esperado ou inesperado? E que anemia é essa, né? Se a hemoglobina do paciente, o nível de hemoglobina do paciente requer intervenção imediata, se essa anemia é suficiente para atrasar a cirurgia eletiva, então tem uma série de coisas que você precisa entender nesse paciente. E eu já falei nesse estudo para vocês lá atrás, mas lembrar que a partir desse estudo que foi feito no Canadá, né, por esse grupo do professor Paul Weber, fica muito claro que o nível de transfusão que a gente tinha antigamente como gatilho de transfusão, que era 10, não é um nível seguro, vamos dizer assim. É um nível de hemoglobina que, quando você usa isso, você transfunde demais os pacientes, aí está o resultado do estudo, e fazendo isso você tem mais complicações do que benefícios para o paciente. Então, a partir desse estudo, eles definiram, né, já tem uma evidência muito clara na literatura, de que a achada restritiva de transfusão, ou seja, você transfundir ou pensar em transfundir apenas quando a hemoglobina do paciente está abaixo de 7, é mais seguro do que ficar transfundindo o paciente toda vez que a hemoglobina cai de 10. E aqui eles chamam a atenção que não é um gatilho, não é, chegou em 6,9, tenho que transfundir. É um limiar de preocupação, certo? Então, abaixo de 7 eu vou ter mais cuidado, mas eu não vou usar a transfusão também para levar o paciente para uma hemoglobina normal. Eu vou usar a transfusão para tirar o paciente da hemoglobina de risco. Então, e aí, algumas vezes, não é só a hemoglobina que eu estou olhando, mas é como o paciente clinicamente se apresenta. Certo? Então, tem pacientes que já estão muito bem adaptados e que aí você nem precisa transfundir, mesmo com a hemoglobina abaixo de 7, porque é deficiência de ferro, porque é deficiência de B12, e aí você repõe ferro e B12 e resolve o problema do paciente sem precisar transfundir. Porque a transfusão só vai fazer a levitação da hemoglobina, não é outra coisa que ela faz, né? Sobe a hemoglobina de verdade, depois da transfusão, 1 grama e meia, mas aí 20 dias depois cai. Se o paciente está sangrando, menos do que isso, a hemoglobina cai de novo. Se você não fizer alguma coisa para que o paciente produza as suas próprias hemácias, o paciente está em tratamento oncológico, quimioterapia, não tem medula. Ok, nessa situação vale a pena levitar a hemoglobina dele, porque aí ele vai ficar bem até a medula dele voltar. Mas são situações muito específicas. Se não é uma situação como essa, você vai fazer ferro, você vai fazer B12, você vai tratar adequadamente o paciente e vai resolver a vida dele. Então, só lembrando para vocês. E aí tem algumas outras recomendações que a gente pode colocar, não apenas essa questão do gatilho, né? O gatilho é um negócio muito sério, porque a gente aprende, como vocês não vão mais aprender, mas eu aprendi no internato, na residência, quando eu vou aumentar abaixo de 10. Abaixo de 10 significa o quê? 9,9. Então tem gente querendo transfundir 2 bolsas num paciente com 9,9 hemoglobina. Esse gatilho não existe mais, a partir daquele trabalho do Dr. Weber. E aí tem muita gente que se apavora com isso, né? E agora, qual é? O que eu vou fazer? Qual é o nível de hemoglobina que eu vou ter? Calma. Você não está transfundindo a hemoglobina ou o hemograma, você está transfundindo o paciente. Como é que está seu paciente? Bem, andando, falando, melhor do que eu estou sem fogo aqui. Então está ótimo, seu paciente não vai se operar, não está sangrando, faça ferro, ele vai melhorar. Então, assim, a gente precisa colocar isso em perspectiva. Agora,
não vale a pena, simplesmente não vou transfundir e deixo o paciente por conta própria. Porque aí, se é ferropenia, vai piorar, até ele entrar numa situação de não aguento mais. Porque a gente tem uma gordura, né? A gente vai se adaptando a essa queda da hemoglobina, mas chega uma hora que a gente chega numa situação de que não aguenta mais. E aí é isso que a gente não pode deixar acontecer. A gente precisa, na hora que identifica o problema, já tratar o paciente, né? E a ideia é que, mesmo no ambiente cirúrgico, né, a transfusão não seja usada como um ato reflexo para uma concentração de hemoglobina que a gente predeterminou. Eu tenho que ver a ideia do PBMS central no paciente. Como é que esse paciente está lidando com essa hemoglobina que ele está apresentando? Então, 7 gramas de hemoglobina para mim é uma coisa. 7 gramas de hemoglobina para um paciente idoso que tem insuficiência cardíaca, cardiopata grave, não aguenta nem ficar sentado. É diferente, certo? Eu já estou com 7 gramas de hemoglobina, já morri, né? Mas o neonato, então assim, é você usar, né? Personalizar, individualizar, apesar do PBM ser uma coisa sistemática, a decisão ela é individualizada para cada paciente. Outra coisa que a gente costuma fazer é a questão das duas unidades concentradas de hemácia, né? Do jeito que a gente aprende que tem que transferir toda a hemoglobina para abaixo de 10, aprende errado, eu acho que a gente nem aprende mais isso, mas ainda vocês ainda vão se deparar com esse conceito, é a história de fazer 2 unidades. Então, já que vai transfundir, o paciente precisa de uma unidade é tão pouco, então vamos fazer logo 2. Né? Tem essas promoções também. Não está certo, certo? Então, assim, se uma transfusão é suficiente para tirar o paciente daquela situação de risco, eu sempre fiquei perguntando por que o Hulk é super-herói, né? Porque chega e destrói tudo. Não vale a pena, então faz bolsa a bolsa, certo? Para que a gente evite o quê? O paciente ser levado a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, porque você deu mais volume do que eu podia receber, certo? E a outra questão é a transfusão noturna. São os 3 indicadores de qualidade de transfusão que a gente acompanha hoje no estado: a hemoglobina, a transfusão de uma unidade antes de reavaliar o paciente, na tentativa de expor o paciente o mínimo possível, e não transfundir relativamente à noite. Por quê? Porque à noite todo mundo está dormindo, certo? O paciente está dormindo, a enfermeira está dormindo, a acompanhante está dormindo, está todo mundo cansado, todo mundo querendo descansar. O paciente começa a ter falta de ar, não sei o que, durante a transfusão, ninguém vê. Aumenta a temperatura, ninguém vê. Então, assim, não é um bom momento de você fazer uma transfusão eletiva. Transfusão de urgência, aí você não espera, mas aí você tem certeza. Aquele paciente que está sangrando, ele precisa receber a transfusão. Ok, você faz qualquer hora. Mas a transfusão eletiva, normalmente a gente não vai fazer à noite. E a gente vai usar essa transfusão durante o dia, porque é nesse momento que a gente vai identificar as reações transfusionais imediatas. Certo? E a questão da compatibilidade, que é outra coisa que a gente escuta muita gente boa dizer besteira, certo? É universal? É. Mas não é só porque é O que a gente pode usar para todo mundo. O O é universal para o ABO. O O não é universal para os outros sistemas. E aí vai ter paciente que vai ter problemas com relação a algumas hemácias, porque nem todos, a compatibilidade não se resume só ao grupo ABO. Então, a compatibilidade não significa igualdade, né? Então, se eu tenho um anticorpo irregular, se eu tenho um anticorpo contra outro antígeno de outro sistema de grupo sanguíneo, para mim é melhor um sangue que seja ABO compatível, obviamente, mas seja negativo para aquele antígeno que eu tenho um anticorpo. Então, às vezes, você tem que estudar melhor para definir a compatibilidade do paciente. Então, a gente precisa sempre respeitar antígenos do doador e do paciente, e a gente vai fazer isso antes da transfusão, uma prova chamada prova
pré-transfusional. Então, toda vida, antes de fazer a transfusão do paciente, eu faço a BO do paciente, já fiz ontem, faço hoje de novo. A BO do doador está escrito na bolsa, vou fazer de novo, porque a gente não pode brincar com a BO, certo? Mas eu vou fazer também a prova, a pesquisa de corpo irregular do paciente, saber se esse paciente tem algum anticorpo que eu não espero. As mulheres são mais perigosas desse ponto de vista do que os homens, porque a gente engravida e a gente tem uma tendência a ter mais anticorpo irregular. Se tiver algum anticorpo irregular, eu tenho que respeitar obrigatoriamente. Então, às vezes, a prova de compatibilidade pode se transformar numa coisa mais difícil, que demore mais do que uma hora, que é o que a gente faz no normal. Normalmente, a BO ok, RH ok, pesquisa de corpo irregular negativo, você só respeita a BO e RH. Se o paciente for mulher jovem, aí você vai respeitar também o segredo de ser pequena, grande ou pequeno que é, pelo menos, né? Então, você tenta usar uma hemácia que respeite essa fenotipagem, principalmente nas mulheres jovens, por causa do problema da doença hemolítica do recém-nascido. Mas se o paciente tem um anticorpo eritrocitário, você vai ter que respeitar esse anticorpo. E aí você vai ter que achar uma hemácia negativa para aquele antígeno correspondente ao anticorpo que o paciente tem. Em algumas situações a gente vai passar por sangue raro, né? E você começa, não é uma coisa muito comum, mas o sangue raro é um fenótipo que você encontra em 1 para 5.000 pessoas, então não é tão raro assim. E aí a gente vai ter que achar esse doador, às vezes a gente vai chamar o doador, vai pedir o doador de outro estado. Mas são situações menos comuns, então você precisa respeitar, ok? De hemácias, posso confiar, né? E aí, plaqueta. Lembrar que plaqueta você tem aquela duplicidade, né? Ou você transfunde profilaticamente ou você transfunde terapeuticamente. A transfusão profilática tem o objetivo de prevenir complicações de sangramento. Quem lembra do ponto de corte? Já caiu em prova e tudo. Oi? 100 mil. 100 mil se fosse um negócio central. 50 mil para cirurgias outras. E a profilática mesmo, aquele paciente não está sangrando, mas ele precisa receber plaqueta para evitar o risco de sangramento do nervoso central. Normalmente é o paciente que está em quimioterapia. Qual é o ponto de corte? Não? 10 mil. Se o paciente está com febre, está tomando antibiótico, está infectado, aí você não precisa ser tão restritivo, você faz com 20 mil, porque aí o risco de sangramento aumenta. Então, transfusão profilática é para evitar sangramento espontâneo, certo? Não é cirurgia, é para evitar que os pacientes sangrem espontaneamente. Qual é o medo que a gente tem nesse paciente que está fazendo quimioterapia, que está com a medula lá embaixo, tem plaqueta baixa demais? Ele faça sangramento no nervoso central. Você está tratando a leucemia e ganha uma AVC hemorrágica com sequela para sempre. Não queremos isso. Certo? Então, qual é o ponto de corte? Se o paciente não tem infecção, não está tomando antibiótico, 10 mil plaquetas, eu vou transfundir. Então, o paciente que todo dia de manhã eu vou fazer um hemograma, porque ele está em quimioterapia. Eu estou fazendo uma aplasia nesse paciente. Né? Então, eu tenho que ver como está a plaqueta dele. Todo dia de manhã eu faço hemograma, conto plaqueta. Se ele tiver com plaqueta abaixo de 10 mil, eu vou fazer uma transfusão, para manter acima de 10 mil. Certo? Se esse paciente está infectado, meu ponto de corte é 20 mil. Transfusão profilática. Transfusão terapêutica é aquele paciente que está sangrando e tem plaqueta baixa. E aí entra no ponto de corte de 100 mil e de 50 mil. 100 mil se o sangramento é do sistema nervoso central. Que paciente é esse? Paciente de moto, certo? Bateu no poste, não está usando capacete, chega no JF, entrou no sistema nervoso central. 80 mil plaquetas. Vou transfundir. Não é transfusão profilática. Transfusão terapêutica. Ah, não tem trauma cranioencefálico. Bateu a moto no poste, tem um trauma abdominal fechado.
está consciente, orientado, não tem nada sobre o nervoso central. 50 mil plaquetas é o meu ponto de corte. Considerando que, se esse paciente fez um trauma e já está com 50 mil plaquetas, ele vem com plaqueta normal, ele já está entrando no quadro de coagulopatia, certo? Por quê? Porque ele está com plaqueta baixa? Ele sangrou tanto que perdeu plaqueta, ou ele já está consumindo, ele já está fazendo coagulopatia. Então, esse paciente aqui, eu vou transfundir se ele está sangrando 100 ou 50 mil. Se ele não está sangrando, 10 ou 20 mil você tem infecção ou não, certo? Normalmente a gente vai vendo isso no dia a dia, né? Porque a gente nunca decora, né? Aqui só para... Aqui tem isso que eu disse de novo, né? Vocês vão ler quando for estudar a aula. E lembrando que a gente tem vários tipos de plaqueta, né? Que a gente já falou lá atrás. A plaqueta randômica que vem da preparação do plasma rico em plaquetas, que eu preciso de 6 a 8 doadores para ter uma dose no adulto. O pool de plaqueta de Baficote, que é o que a gente usa na rede pública do Estado, que eu preciso de 4 a 6 doadores para ter uma dose no adulto. Aqui eu tenho 6 bolsas, aqui eu tenho uma bolsa só. Mas aqui dentro dessa bolsa eu tenho plaqueta de 4 a 6 doadores. Certo? E a plaqueta podaférese, que é aquela que vem de um doador só, uma dose para o adulto. A gente tem uma tendência a achar que a plaqueta podaférese é melhor, porque ela vem de um doador só. Um doador que foi colocado numa máquina, que fala inglês, inclusive, né, a máquina, e a gente acha que é melhor. Não é necessariamente, certo? Então, são componentes correspondentes, principalmente se eu tiro o leucócito, certo? Porque o leucócito está envolvido nas reações transfusionais. Aqui, normalmente, eu vou ter uma plaqueta sem leucócitos. Nesse ponto, o método de preparação permite a retirada do leucócito ainda na coleta. Normalmente, essa plaqueta vai ser sem leucócitos. Essa plaqueta aqui, quando eu estou preparando, botando os 5, 4 doadores numa bolsa só, já passo pelo filtro e já tiro leucócitos, é mais fácil. A que é mais difícil de tirar leucócitos é essa aqui, certo? Então, ela fica inferior nesse ponto, que ela é mais difícil de você ter sem leucócitos desde o começo do armazenamento. Mas se você conseguir tirar leucócitos, as coisas são, a resposta terapêutica é a mesma, certo? Então, é isso aí. Se você tem um paciente precisando de plaqueta, considere que a plaqueta só tem 5 dias de validade. Você não pode ficar escolhendo demais, certo? Então, você vai fazer a plaqueta que você tiver, ou podaférese, ou randômica, ou pool de Baficote. Se você tirar leucócito, está valendo, é a mesma coisa, certo? Ou não? Então, está aqui a resposta, né? Tem essa pergunta aqui. Por que eu chamo a atenção de vocês para isso? Porque às vezes a gente fica com o paciente, o médico do paciente, eu só quero plaqueta só podaférese, porque eu quero melhor para o meu paciente. Aí você fica retardando a transfusão do paciente desnecessariamente. Então, esse quadro aqui é um quadro que tem um hemoterapeuta americano que ele gosta muito de fazer essas brincadeiras. E aí ele fez essa comparação, né? Ele fez a comparação, inclusive, era aquele povo que é caçador de mito. Isso eu acho que hoje não tem mais, mas antigamente tinha os caçadores de mito. E aí ele fez essa comparação. A plaqueta podaférese, ela não é melhor ou com menos complicações do que as outras. Desde que você tenha uma plaqueta para fazer, você escolhe leucorreduz, ou seja, tira leucócito, que isso é muito importante. Escolhe a melhor plaqueta do ponto de vista de compatibilidade ABO e RH, e aí está valendo. O que não pode é você retardar uma transfusão por causa dessa preciosismo, certo? E aí, plaqueta de horário não existe. Então, fazer uma plaqueta de 8 em 8 horas, plaqueta não é antibiótico. Então, isso é um negócio que, de vez em quando, a gente se depara. Ah, para fazer uma plaqueta de 8 em 8, não vai fazer uma plaqueta de 8 em 8 horas, certo? Aí é irritante.
Porque você fala tanto, né? E aí, de vez em quando ainda tem alguém pedindo. Então, assim, a gente faz a plaqueta de acordo com o que o paciente está precisando. Está sangrando, está com plaqueta baixa, ok. Não está sangrando, eu vou ter um hemograma diário para fazer essa reposição. Se a plaqueta estiver abaixo de 10 ou 20 mil, se o paciente estiver infectado. E aí tem outra coisa de plaqueta que é uma briga de vez em quando, que é a história da ABO, certo? Então, assim, a gente considera que na plaqueta eu não tenho antígeno eritrocitário, mas eu posso ter uma massa e outra lá dentro, ok? E no plasma que tem na plaqueta, eu tenho anti-A, ou anti-B, anti-A e anti-B, eu tenho os anticorpos ABO do doador. Então, assim, não tem, a plaqueta ela só é igual se ela for igual, certo? Mas, se não for igual, o risco de uma incompatibilidade de uma reação hemolítica é muito baixo. Então, eu posso fazer. Então, eu faço qualquer plaqueta. Eu escolho sempre a igual, mas se eu não tiver, eu faço qualquer uma, certo? Mesmo considerando o RH, a incompatibilidade do RH. Então, se eu tiver uma paciente RH negativa, eu só tenho plaqueta positiva e ela está com 6 mil plaquetas, o que é melhor? Esperar que ela sangre ou fazer uma plaqueta positiva e depois fazer rodão? Eu faço a plaqueta positiva e depois eu faço rodão. Nos melhores hospitais do mundo, você vai ter que tomar essa decisão, porque como a plaqueta só é 5 dias e RH negativo são 9% da população aqui na nossa realidade, mas em outros países pode ser até menos, não é fácil você ter dose de adulto RH negativo o tempo inteiro. Então você pode precisar desse conhecimento. Faça, mantenha a plaqueta do paciente acima do limiar de risco de sangramento chamado central, evita que o paciente sangre e faz rodão, para você evita a formação do anti-D nessa paciente. Mas aí, principalmente se você estiver confundindo mulheres RH negativas, certo? Então, quando não é possível respeitar o RH, usar o Rogan na transfusão de plaquetas resolve. Uma ampola de Rogan inativa até 15 ml de hemácias, certo? Então, como você tem muito pouquinho hemácia em cada plaqueta, dá certo. E aí, normalmente, quando você faz o Rogan, você tem a neutralização do correspondente a 5 doses de plaqueta incompatível do ponto de vista ABO no seu paciente. Certo? E aí, ok, plaqueta? Sim? E uma outra fotinha aqui, eu acho que eu tirei, né? E você não vai evitar que o paciente, quer dizer, se for o paciente dar um risco de ter um sangramento no nervoso central, ou porque a plaqueta não é diaférese, ou porque a plaqueta não é do mesmo grupo, ou porque a plaqueta não é RH negativa. Você faz, tira o depósito e faz, ok? E se houver uma incompatibilidade RH, paciente RH negativo recebendo plaqueta positiva, algumas pessoas nem se preocupam se for homem. Se for um anti-D, problema zero. Se for mulher, você pode ter problema na gravidez futura. Então, aí você usa o Rogan, você usa a imunoglobulina RH, ok? E evita a formação do anticorpo, a mesma lógica que a gente usa na gestação. Na transfusão de plasma, perdão. Crianças e mulheres. As crianças, porque assim, né? Vai viver 80 anos, forma anti-D, vai viver 80 anos com anti-D. Mas para os meninos, a preocupação não é tão grande. A gente tem. Eu gosto de fazer. Primeiro, porque o Rogan não é impossível. R$300 a ampola. Essa situação acontece de vez em quando, custa nada fazer, certo? Mas tem alguns serviços que, se for homem, nem faz. Agora, menina não. Menina, mulher jovem até os 45, você tem como se fosse uma obrigatoriedade de prevenir a formação do anti-D, certo? Na transfusão de plasma, o problema é a questão da dose, né? Então, você tem essas indicações da transfusão de plasma, hepatopatia, CIVD com sangramento, a reversão do efeito do fumarínicos, a coagulopatia do trauma, aquela questão de transfundir uma bolsa de plasma para cada hemácia que você transfunde. A gente já está evoluindo isso aqui para usar sangue total, então daqui a pouco a gente nem vai mais falar nisso, né? A gente vai voltar a fazer sangue total. Existem algumas evidências de que isso é melhor para o paciente. O edema general recidivo
vezes com a questão congênita, né, que o paciente faz anafilaxia quando faz anestesia local, né, por uma deficiência de proteína que você consegue repor na transfusão de plasma, a deficiência de fator 11, que a gente chama de hemofilia C, e o APTT em regime de troca plasmática. Então, vocês vejam que o plasma, a utilização é bem, vamos dizer assim, pontual, certo? O paciente está sangrando com essas alterações. A gente não usa plasma para expandir volume, para tratar hipoalbuminemia ou perda proteica, ou para tratar imunodeficiência, ou para corrigir paciente que está com TAP muito alto porque está usando varfarina, por exemplo. Desde que você tem outras coisas para fazer, você não vai usar plasma. E o paciente que está com TAP elevado, ou acima do meio, nem está sangrando, então você não vai também usar o plasma nessa situação. E o problema todo é essa coisa aqui que eu sempre falo, porque a água molecada dura, né? Tanto bate até que fura. Quando a gente usa plasma, a dose terapêutica, que é 10 a 15 ml por quilo, é muito perto de fazer uma demanda de pulmão, certo? Muito perto. Então, para você fazer 10 ml por quilo num paciente de 70 quilos, você vai usar 700 ml, são 3 bolsas. 3 bolsas e um pouquinho, às vezes até 4. Então, assim, 800 ml de plasma num paciente que não está sangrando, traz líquido do eixo intravascular e o paciente pode ser levado a um quadro de sobrecarga circulatória. A dose é muito perto do perigo, certo? Então, assim, a gente tem que ter realmente certeza de que aquela transfusão é necessária naquele momento. Como você vai transfundir normalmente plasma no paciente que está sangrando, isso reduz um pouco o risco, mas a gente tem que ter essa consciência. E aí, o que a gente faz? Quando o paciente não está sangrando, a gente reduz a dose e fraciona. E aí a gente não repõe. Certo? Então, tem muitas vezes a gente vai usar uma bolsa de plasma, esse aí que vai usar 700 ml, 3 bolsas. Aí, para você não fazer o edema de pulmão agora, você faz uma bolsa de 8 a 8 horas. E aí você não chega no nível de fator que você queria. Então, você meio que faz mais ou menos. Então, a transfusão de plasma é uma coisa, às vezes, complicada, por exemplo. Tu ia fazer uma pergunta? Não, tu de laranja não. É porque eu pensei assim. Então, tem que ter cuidado, porque o plasma expande volume. Então, normalmente, quando o paciente está sangrando, você fica mais tranquilo. Mas se o paciente não está sangrando, ele pode transbordar. E o crio precipitado, que é o último componente que a gente precisa falar, ele vem do plasma fresco congelado e ele vai repor fibrinogênio. Qual é a vantagem do crio precipitado? Vocês já sabem. Qual é a vantagem do crio precipitado? É o volume. 20 ml, 30 ml. Então você faz 10 bolsas de crio precipitado. Aí você faz 300 ml e dá 10 vezes mais fibrinogênio que você daria numa bolsa de plasma. Você pega o fibrinogênio que tem nos 10 plasmas, junta tudo em 300 ml. Aí você consegue repor muito mais. Dependendo da quantidade de fibrinogênio do paciente, do volume corporal do paciente do hematócrito, você pode precisar fazer 17 bolsas, 20 bolsas. E aí você nunca conseguiria fazer essa reposição desse nível de fibrinogênio usando plasma, porque aí seria 2.000 ml, o paciente não aguenta. Então, o crio precipitado, o grande segredo dele é que ele tem todo o fibrinogênio que tem em 200 ml em 20. Aí você multiplica a reposição. Ele serve para mais alguma coisa? Não. Fator 13, que é uma doença congênita, normalmente esse paciente é acompanhado, vai estar no ambulatório de hematologia, etc. Você consegue repor com crio. E no dia a dia normal da gente que está diante de qualquer paciente, fibrinogênio. E aí, quem é o paciente que tem deficiência de fibrinogênio? Que a gente vai se deparar? O paciente da emergência, chega sangrando. Essa é a primeira proteína que cai, é o fibrinogênio, certo? Então, a gente, o ano passado, por curiosidade, eu peguei os três primeiros meses do ano, todos os pacientes que chegaram no hospital com sangramento grave, no IJF. 41% deles já chegaram com fibrinogênio abaixo de 150 na primeira dosagem. Então, eles já vinham com fibrinogênio baixo.
não foi porque caiu, porque a gente diluiu, não. Ele já chegou no hospital com fibrinogênio baixo por causa do sangramento, por causa da coagulopatia do trauma. Então, esse paciente é o paciente que a gente vai fazer o crioprecipitário. E as gestantes que sangram no terceiro período, lá no pós-parto imediato, tem fibrinogênio baixo. Então, você pode usar a reposição com o crioprecipitário, certo? Então, as indicações são essas. Era essa vozinha que eu estava procurando, mas ela ficou fora do lugar. Ela era para estar lá em cima na plaqueta. Porque, assim, eu já vi muita gente boa, assim, desse povo que tem um CRM bem poderoso, atrapalhando o tratamento do paciente, porque só quer a plaqueta se for para férias, dá vontade de dar um murro na cara. Porque, assim, poxa vida, né? Dê uma vidazinha, tire leucócito, mantenha seu paciente sem risco de sangramento, porque isso não é a plaqueta por férias que vai resolver a vida dele. O que vai resolver a vida dele é o quê? Plaqueta, certo? Se eu tenho uma ficosa, se eu tenho uma randônica filtrada, qual é o problema? Não, porque não é ABO compatível. A gente já teve situação de transplante hepático, por exemplo, só porque não tinha plaqueta do mesmo grupo do paciente, eu vou perder o fígado? Não vou perder o fígado. Nem transfunde, é só pela possibilidade de. Então, deixa qualquer plaqueta lá, se for ABO incompatível, não vai ter, o máximo que vai ter um rendimento menor, mas não vai ser problema. E se for RH incompatível e o paciente for mulher, você vai ter o que fazer, que é o organo, certo? Então, essa vozinha aqui era essa que eu estava falando. E aí, pronto. E aí, só lembrar que a história do PBM, né, porque a gente parte do PBM, porque essas indicações, elas são naqueles pacientes que você não conseguiu evitar que a transfusão acontecesse. A Organização Mundial da Saúde chama a atenção que todo mundo se beneficia quando você usa o PBM, né? Os profissionais de saúde, os hospitais, os pacientes, todo mundo, enfim, se beneficia do PBM, né? Todo mundo ganha quando você tem essa abordagem no seu paciente. Não é que você não precisa ou não pode transfundir, mas você pode usar tudo que você tiver na sua mão para evitar que essa transfusão seja necessária amanhã. Certo? Então, assim, a gente hoje já tem algumas estratégias de PBM implementadas aqui no estado, então a gente tem um ambulatório de PBM no EMOS, tem algumas situações em que você tem a obrigação de buscar a deficiência de ferro, já fazer a reposição da deficiência do ferro quando essa deficiência é identificada. Né? E no ambiente cirúrgico, a gente usa a recuperação preparatória em modelização, hipotensão permissiva, tudo para evitar que o paciente seja transfundido desnecessariamente dentro do centro cirúrgico. Isso não quer dizer que você não pode transfundir, só quer dizer que você vai transfundir só quando o seu paciente precisar. E aí você reduz risco e otimiza recursos. Certo? Então a ideia do PBM é essa, é você evitar a transfusão desnecessária, certo? E aí quando você faz isso, todo mundo ganha, porque você ganha como profissional, o hospital, mais leito, mais cirurgia, mais sala cirúrgica, mais um monte de coisa, porque você consegue realmente diminuir complicações, né? E não é brincadeira, as complicações da transfusão, elas existem, né? E a gente precisa ter essa abordagem para evitar expor o paciente desnecessariamente ao risco. Vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que era isso. Não? Então.